É, vamos, vamos iniciar agora uma aula a respeito do pensamento de Descartes, um filósofo importantíssimo que viveu na era moderna e que até hoje está na pauta de destaque na história do pensamento. Então vamos com as primeiras considerações iniciais. Descartes, em suas reflexões, ele buscava, como quase todo filósofo da era moderna, a verdade absoluta. Ele tinha confiança que seria possível encontrar verdades absolutas, e ele foi em busca disso durante toda a sua vida. Buscar por verdades, né? E é interessantíssimo a ideia de que o pensamento que Descartes tinha, né, o pensamento de um grande gênio, não fica só para ele, né? Quando Descartes elabora um discurso, seja oral, seja verbal, ele acaba possibilitando que esse pensamento que era restrito só a ele, que agora se transformou em linguagem, seja acessível para todos. Basta utilizar os sentidos, audição, né, para os seus pensamentos discursados oralmente, e a visão para ler os seus livros. De qualquer maneira, é fantástica esse início, porque se não conseguíssemos traduzir, se nós não fôssemos seres linguísticos, não, o ser humano é o único animal linguístico da face da Terra, ou seja, o único animal que pode se comunicar e pode passar uma ideia para o outro de um pensamento que existe só nele. Então, eu só vou saber o pensamento de Descartes quando ele elaborar, né, transformar esse pensamento dele, codificar esse pensamento dele, que antes era restrito só a ele, em códigos linguísticos, em signos linguísticos. E através disso, né, através dos meus sentidos, eu consigo pensar a mesma coisa que pensou um grande gênio como Descartes, né? Então, vale essas considerações iniciais. Descartes foi um homem muito rico e se dedicou toda a sua vida ao estudo da filosofia, ao desenvolvimento intelectivo, pois tinha plenas condições materiais para não precisar trabalhar durante toda a sua vida e assim continuamente poder se desenvolver intelectualmente. Então Descartes ele começa aí na sua caminhada, na sua empreitada pela busca das verdades absolutas. Ele começa com uma primeira ideia, né? A maior parte das verdades que nós temos em nós veio da socialização, veio da relação com o outro, né? E muitos pensamentos, muitas verdades que nós temos em nós, que nós temos como verdade, veio de uma socialização, inclusive na infância, né? Nós aprendemos muitas das coisas que nós temos como verdade hoje, como adultos, na infância, ou seja, em um momento onde a nossa razão e a nossa intelecção não estava plenamente desenvolvida para julgar se algo era verdadeiro ou falso, né? Então, vale frisar, e muita coisa que a gente tem como adulto, a gente aprendeu ali mais ou menos como adulto mesmo, né? Na adolescência, no período de mais desenvolvimento no intelecto, né? Então, o que é que Descartes percebe, né? A maioria das pessoas tem verdades dentro delas que não foram propriamente examinadas criteriosamente e profundamente pela razão. Ou seja, ela tem pensamentos que dentro dela ela tem como verdadeiros, porém esses pensamentos não foram refletidos, essas crenças não foram refletidas profundamente, né? Ela meio que aprendeu quase no automático,
da socialização com os outros, e ela tem hoje esse pensamento como verdade, só que ela não jogou, né, não trabalhou profundamente essas crenças de modo que se possa ter um resultado satisfatório. Então, muita coisa que a gente tem como verdade, na verdade, é muito perceptível ao erro, porque a gente refletiu muito pouco a respeito disso, a gente pegou quase que automaticamente na nossa convivência social. O nosso consciente ele é muito frágil para perceber todo o poder que a sociedade tem sobre nós, né? A maior parte dos nossos pensamentos, das nossas crenças, veio da sociedade e não de uma reflexão propriamente nossa. Só que a gente não percebe que esse pensamento, que uma determinada crença veio da sociedade. A gente acha que uma determinada crença que nós temos veio de nós mesmos, já nasceu conosco. O senso comum tem essa noção de que há crenças que já nascem com a gente, mas na verdade não. Essa crença veio da sociedade, só que a nossa consciência é muito limitada para perceber a atuação que a sociedade tem sobre nós. E como a gente não consegue ver todo o nosso inconsciente, né, nós somos 5% cérebro consciente e 95% de nós é o cérebro inconsciente, ou seja, nós não temos consciência. 95% do que somos está além da nossa consciência. Então a nossa consciência é muito limitada para perceber todo o poder que a sociedade tem sobre nós, todo um poder discursivo que a sociedade tem sobre nós. Bom, então Descartes apontou essa questão como sendo muito propensa ao erro. Quer dizer, se você tem algo que foi aprendido socialmente, que você não refletiu profundamente a respeito desse algo, que você fez uma reflexão bem superficial, ou mesmo não fez, a tendência ao erro é gigantesca. A tendência a você acreditar que algo é verdade, mas na verdade não é gigante, né? Então Descartes ele percebeu que ele tinha muitas crenças dentro dele, né, que veio da sociedade e veio de uma coisa bem automatizada. Ele não refletiu muito, ele não ponderou muito a respeito daquilo que ele tinha dentro dele. Então isso seria um impeditivo muito grande para buscar as verdades. Então Descartes ele fez uma suspensão das suas crenças, ou seja, ele anulou todas as verdades que ele tinha dentro dele, ele colocou um ponto de interrogação com tudo que ele aprendeu socialmente, com tudo que ele, né, aprendeu da sociedade, e a partir daí ele passou a duvidar de tudo, de absolutamente tudo, inclusive se o mundo existe, que é algo tão óbvio para nós e que praticamente ninguém duvida. Então Descartes elaborou um sistema de dúvida metódica, né? Ele duvidou sobre tudo que ele aprendeu no social e que ele não refletiu profundamente. Então ele anulou e suspendeu as suas crenças, né? Colocou um ponto de interrogação em todas as suas crenças aprendidas no social e passou a investigar profundamente cada uma dessas crenças, inclusive a ideia de Deus, né? A ideia de Deus que vem da nossa sociedade, que nós aprendemos na convivência social. Ele colocou a ideia de Deus em uma reflexão profunda, né? E ele acabou elaborando uma comprovação lógica da existência de Deus, que vamos tratar posteriormente, né? Ou seja, ele buscou comprovar logicamente, né, cientificamente, que Deus existe. Evidentemente que não pode haver uma comprovação empírica da existência de Deus, porque Deus é algo que transcende o mundo. Deus é algo infinito, portanto imaterial, né? Portanto apenas não tem extensão, porque tudo que é matéria é finita, possui uma extensão, ocupa um lugar no espaço, e Deus não ocupa um lugar no espaço, pois é imaterial, e é infinito, porque não é matéria, consequentemente não corrói, não perece, né? E tudo que está no mundo é finito. Então Deus ele não está no mundo. Deus é um ser que transcende ao mundo, né? Não está no mundo. A perfeição máxima, né, não está no mundo, está fora do mundo. Então por isso não pode haver uma comprovação empírica, ou seja, uma comprovação através dos meus sentidos, que Deus existe, mas uma comprovação lógica, como fez Descartes, que depois a gente vai apresentar. Ou melhor, posso apresentar agora. Bom, Descartes disse que é o seguinte: eu sou imperfeito, evidentemente, eu erro, né? Eu faço besteira, etc. Eu sou imperfeito. Essa é a primeira conclusão, né? Eu sou imperfeito.
Só que eu penso Deus. Se Deus é perfeito. Ora, como posso ser eu, imperfeito, pensar algo perfeito? Não seria um efeito muito maior do que a sua causa? Como posso eu, imperfeito, pensar algo perfeito? Né? Todos os meus pensamentos deveriam também ser imperfeitos, de acordo com a sua causa. Eu, que sou a imperfeição. Né? Então, como é que eu posso pensar algo perfeito, sendo eu imperfeito? Logo, não é eu que penso, é Deus. Deus que colocou a ideia dele mesmo dentro de mim. Pois eu não posso pensar algo perfeito, que é Deus, porque eu sou imperfeito. Eu não posso pensar algo tão grande como Deus, porque eu sou imperfeito. Então foi Deus que colocou essa ideia dele em nós, né, para que a gente soubesse da sua existência. Então aí está a comprovação lógica da existência de Deus. Ou seja, se eu sou imperfeito e penso algo perfeito, que é Deus, logo não sou eu que penso esse algo perfeito. É o próprio Deus, na sua suma perfeição, que colocou a ideia dele dentro de mim. Então você percebe como a filosofia e a ideia de Deus estão muito atreladas, né? Inclusive, os filósofos de toda a história da humanidade sempre buscou refletir e deliberar a respeito de Deus, né? E aí um grande filósofo da história da humanidade comprovando logicamente a existência de Deus, né? É evidente que muita gente não aceitou, né, essa comprovação lógica, né? Muitos outros filósofos acharam que ela é extremamente equivocada, né? Inclusive Kant falou que a fé, né, a nossa relação com Deus é na base da fé. O que é a fé? É uma certeza que não tem como se comprovar. Ou seja, eu tenho certeza que Deus existe, mas eu não tenho como comprovar, né? Porque Deus, ele escapa às evidências. Deus não está nem no mundo, e essa comprovação lógica de Descartes ela é bem duvidosa, né? Porque realmente é só parar para refletir um pouco e ver que ela é extremamente duvidosa. Então, um filósofo chamado Kant, que era um filósofo cristão, o pensador moral, né, o que nós entendemos como moral hoje é Kant, é o pensamento kantiano, né? Então, um pensador extremamente influente no Ocidente, na moral ocidental, ele falou que a nossa relação com Deus é na base da fé, ou seja, uma certeza que nós não temos como evidenciar, nós não temos como comprovar, né? E o próprio Deus fala, tenha fé em mim, né? Tenha fé que eu exista, porque eu não posso lhe mostrar a você, né? Então Kant ele estabeleceu lá nos limites da razão, nos limites do entendimento, essa questão. Deus ele não pode ser comprovado, a relação nossa com Deus é na fé, né? E a nossa razão é muito limitada para descobrir a existência de Deus, né? Houve, durante a história da humanidade, uma série de tentativas de comprovar logicamente que Deus existe, né? Mas todas essas tentativas foram em vão, né? Segundo Kant, foram em vão, porque Deus não se comprova que existe, né? Porque quando você comprova que Deus existe, não há mais fé, há certeza, né? Você não fala, eu tenho fé que fulano chegue aqui, ou seja, eu tenho fé que fulano venha aqui hoje, ou seja, eu tenho a certeza que ele vai vir, mas eu não posso comprovar. Eu só poderei comprovar que ele realmente vai vir quando ele vir. E quando ele vir, eu já não tenho mais fé, eu tenho certeza, ele veio, né? Então, se eu comprovo a existência de Deus pela lógica, isso significa que a fé acabou, porque eu já tenho certeza, eu não tenho mais fé, né? Então, é absurdo a comprovação da existência de Deus, né? Porque é uma relação que se mantém com a fé. Então, Descartes ele fez essa suspensão das suas crenças em busca de colocá-las todas no crivo da razão e assim refletir profundamente, elaborar e assim elaborar verdades absolutas, né? Inclusive, na discussão filosófica e no argumento filosófico deve haver a suspensão das crenças. Ou seja, se nós vamos debater algum tipo de tema, deve-se haver toda uma suspensão de suas crenças e seus preconceitos para que esse debate ocorra bem. E nesse debate filosófico não deve haver em nenhuma das partes, né, que está debatendo a renúncia à lógica. Devemos sim ser convencidos de acordo com argumentos lógicos. O que acontece é que muitas pessoas digamos assim,
renunciaram à lógica, né? Renunciaram à lógica e acaba não sendo convencida pelo outro, que demonstra logicamente os seus argumentos, simplesmente por renunciar à lógica. Então, uma pessoa que renuncia à lógica, é impossível de convencer essa pessoa. Porque por mais que você apresente argumentos lógicos, não vai dar certo. Ela nunca vai renunciar às crenças dela, porque justamente as crenças dela não são em bases lógicas, né? Então, no debate filosófico, deve sim haver, se você estiver errado, né, e você vê que o argumento do outro é lógico, você tem que dizer, eu estou errado, esse argumento é plenamente lógico e eu aceito. Inclusive, é muito legal sair perdedor de uma argumentação filosófica. Por quê? Porque se você sai ganhador da argumentação filosófica, ou seja, o seu argumento foi verdadeiro, então você não aprendeu nada. Já aquele que sai perdedor de uma argumentação filosófica, ele sai aprendendo alguma coisa, né? Ele estava errado, e aí o outro argumentador falou a verdade, ele analisou logicamente, refletiu, ele não realmente é isso aqui, ele aprendeu alguma coisa. Então, o derrotado é o que aprende. Então, é muito mais interessante você ser derrotado em uma argumentação filosófica, pois você vai aprender, do que ser um vitorioso, que você não vai aprender nada. Então, então Descartes, ele foi... tem uma área da filosofia que se chama ceticismo. O que é que ela diz? O mundo, não é possível que o ser humano consiga achar verdades absolutas. As verdades absolutas são impossíveis, né? Conhecer o mundo como ele é, o que seria a verdade? Poderíamos dizer que a verdade seria a correspondência entre um discurso de linguagem. Só um minuto. A verdade poderia ser definida como uma correspondência entre um discurso linguístico, né, um discurso de signos, e a realidade e o mundo, né? Então, no ceticismo, há a seguinte ideia: não é possível encontrar verdades absolutas. A existência de verdades absolutas é uma utopia, é um sonho que a humanidade tem e que é impossível de ser realizado, né? O ser humano tem sim uma vontade de buscar e descobrir verdades absolutas, mas propriamente elas não podem ser descobertas. Esse é o ceticismo, né? E Descartes, ele acaba duvidando sobre tudo, né? Mas ele não é um cético. Ele busca, nas suas reflexões, verdades absolutas. Descartes era um homem do seu tempo, e na Idade Moderna, quase todos os filósofos e os intelectuais buscavam verdades absolutas. Agora que na pós-modernidade é que deixamos um pouco de lado essa busca, os filósofos e intelectuais deixaram um pouco de lado essa busca por verdades absolutas, influenciados muito em parte aí por Friedrich Nietzsche, né, que é um filósofo que afirmava que as verdades, não há fatos eternos e nem verdades absolutas. O mundo não é conhecível. O mundo não é conhecível por quê? Porque a verdade ela não pode mudar, né? Vamos supor, se você é branco e no dia seguinte você é negro. Ou você é branco ou você é negro. Não tem como ser branco e negro ao mesmo tempo. Então, ou um é verdadeiro ou outro é verdadeiro. Então, a verdade ela não pode mudar. A verdade ela tem que ser estática, estável, né? E como no mundo tudo muda o tempo todo, então não se pode achar a verdade no mundo. Porque no mundo tudo muda o tempo todo, né? Então a verdade no mundo é impossível, né? E a ciência ela trabalha justamente com isso, com o conhecimento empírico, com o conhecimento extraído das experiências sensoriais. Ou seja, a ciência ela não teria ali uma proposição, né, uma postura de descobrir verdades absolutas, pois tudo no mundo sensível muda a cada segundo, né? E não podemos também encontrar verdades absolutas na nossa razão, porque a razão muda, né? Cada um tem sua opinião, cada um tem seu pensamento, dependendo do espaço geográfico, né? As pessoas vão pensando diferente, né? As pessoas pensam diferentemente ao longo do espaço geográfico, né? As pessoas pensam diferentemente, né? As verdades, digamos, mudam ao longo do tempo, né? As nossas verdades intelectuais mudam ao longo do tempo, a nossa razão muda,
Antes pensávamos que a verdade, né, em 1400 talvez pensássemos que a verdade era X e X, né? E hoje é o contrário, a verdade já é outra coisa. Ou seja, a nossa razão muda, né? Então, o mundo sensível muda e a nossa razão, a nossa intelecção, né, como diria Platão, a nossa parte superior, né, o que há de mais elevado em nós, que é a razão, também muda, né? Muitas vezes nós temos crenças, né? Nós tínhamos crenças que hoje não temos mais, né? De repente nós tínhamos crenças que foram refletidas, né? E a gente acabou considerando que aquilo era um equívoco, né? E a gente mudou de opinião. Ou seja, a nossa razão também muda. Então não é possível encontrar a verdade no intelecto humano, porque o intelecto humano muda e a verdade não pode mudar, né? Então, os filósofos cristãos afirmaram que o homem, por si só, ele não pode encontrar a verdade, porque a verdade não está nem no homem, no intelecto, e nem no mundo, né? Nem no conhecimento empírico e nem digamos, na razão, né? Então a verdade só pode estar em algo que transcende ao mundo e ao homem, né? Porque no homem existe duas realidades, basicamente, né? O nosso corpo extenso, que é o corpo material, a matéria ela tem uma extensão e ocupa um lugar no espaço, e a nossa parte imaterial, né, que seria a nossa alma, a nossa razão, que é aquilo que não ocupa lugar no espaço, porque só ocupa lugar no espaço matéria, né, e a gente não consegue nem entender como algo não ocuparia um lugar no espaço, né, porque nós só conhecemos a matéria, né, o imaterial não é perceptível aos nossos sentidos, né. Então, o ser humano ele possui essas duas realidades, uma material e finita, né, e corrosiva, e a outra imaterial, eterna, sempre existiu, sempre existirá, né? Tudo que é matéria corrói, e tudo que não é matéria não corrói, por lógica, né? Então nós temos essas duas realidades, e essas duas realidades no homem mudam, né? E o mundo muda o tempo todo, né? Então, as duas fontes de busca de verdade, que seria a razão, né, o intelecto humano, muda, então não pode ser fonte de verdade, e o mundo também muda, então não pode também ser fonte de verdade. Então para haver verdade, né, essa verdade tem que se apoiar em algo que não muda, ou seja, em Deus, porque Deus não muda. Deus é imaterial, eterno, absoluto, Deus não pode mudar, né? Deus não muda. Então, as verdades do homem devem ser apoiadas na ideia de Deus, né? Porque Deus não muda. Então, a verdade ela não está nem no mundo e nem em nós, mas em Deus. Segundo a filosofia cristã, né? Então Descartes ele passa a questionar o mundo, né? O mundo sensível, se o mundo sensível existe. Nós nos relacionamos com o mundo sensível através dos nossos 5 sentidos, ou seja, através do nosso corpo. E nós nos relacionamos com Deus através da razão. Porque como poderíamos nos relacionar com Deus se Deus não está no mundo, mas se Deus transcende ao mundo? Né? Não poderíamos nos relacionar com Deus, por exemplo, falando, porque Deus não está no mundo, né? Segundo a filosofia cristã, nós podemos nos relacionar com Deus somente na razão, no intelecto humano, que é a parte superior da humanidade, e a parte imaterial que também coincide com Deus, que também é imaterial, né? E Descartes duvida o mundo, né? Descartes duvida se o mundo realmente existe, e Descartes percebe que as nossas experiências sensoriais, os nossos 5 sentidos, eles são extremamente enganáveis. Você bota uma moeda no sol e olha o sol, e você vai ver que a moeda tem o mesmo tamanho do sol, quando na verdade a gente sabe que a moeda não tem o mesmo tamanho do sol, né? Então nossos sentidos nos enganou, né, nessa experiência aí, né? Então o que Descartes pensou? Ora, se os meus sentidos me enganaram, né, ele dá cerca de uns 5, 6 exemplos. Se os meus sentidos me enganaram 6 vezes, eles podem muito bem estar me enganando sempre. Ou seja, os sentidos, o conhecimento, né, o mundo, não sei se existe.
Porque eu vejo o mundo através dos 5 sentidos. Os 5 sentidos me enganaram umas 10 vezes, né? Deve ter uns 100 exemplos por aí. Meus sentidos me enganaram, por exemplo, 100 vezes, então eles podem estar me enganando sempre. E eu não estou percebendo. Nesse caso da moeda com sol, eu percebi porque eu já sabia anteriormente que o sol é maior que a moeda. Agora, se você der para um cara que nunca viu o sol, que nunca soube do tamanho do sol e nem do tamanho da moeda, nada, ele vai te dizer que o sol é do tamanho da moeda. Talvez os homens primitivos, né, que não tinham conhecimento científico a respeito do sol, que hoje nós temos, que é gigante, talvez eles sim disseram, isso aqui, talvez essa pedra é do tamanho desse sol. O sol é muito pequeno. Então, nossos sentidos não são fonte de verdade. Né? O mundo, os nossos sentidos são facilmente enganáveis. E eles podem estar me enganando o tempo todo. Ou seja, eu não sei se o mundo existe, pois eu só conheço o mundo pelos sentidos. Não tenho, talvez o mundo exista, mas eu não tenho certeza absoluta que ele exista. Há uma interrogação a respeito da existência do mundo, porque eu só conheço o mundo pelos sentidos. E os sentidos ele pode estar me enganando, como já me enganou várias vezes e talvez continue nos enganando sempre. Então Descartes ele viu que o conhecimento a respeito, né, do mundo aí, a gente não sabe muito bem se o mundo existe e a gente não sabe muito bem e Descartes se questionou a respeito da existência do outro. Porque eu só percebo o outro através dos 5 sentidos, né? E como os sentidos são enganáveis, ele pode estar nos enganando também. Eu só percebo o outro através dos 5 sentidos. Então o outro pode ser que não exista. Eu não tenho certeza absoluta que o outro exista. E aí Descartes, ele duvidando de tudo, ele chegou a uma certeza absoluta. E qual foi essa certeza absoluta? A de que ele duvida. Né? Ele duvida de tudo. De tudo. Ele duvida. Então tem uma certeza. Eu duvido. Isso é uma certeza. Mas você pode dizer, mas ele não duvida da dúvida? Não. Porque se você duvidar da dúvida, você já está duvidando. Não? Ou seja, eu sou um ser que duvido. Eu existo porque duvido. Por quê? Porque o meu corpo eu vejo através dos sentidos. Como a gente sabe, os sentidos não são confiáveis para elaborar verdades. Então eu não tenho certeza absoluta que meu corpo existe. Agora eu tenho certeza absoluta de uma coisa, que eu sou um ser duvidante. Eu existo porque duvido. Algo em mim duvida, eu duvido. Então Descartes elabora essa existência. Só 3 minutos que eu vou carregar o notebook. Voltando aí, então Descartes, em sua aventura pela busca das verdades absolutas, ele acaba descobrindo uma verdade absoluta, a que ele duvida. E isso não tem nenhuma dúvida de que eu duvido. Então vamos lá. Descartes ele reflete também a respeito de Deus, né, da seguinte forma. Deus pode ser maligno? Não. Deus pode ser maligno? Por que Descartes reflete a respeito disso? Porque é fato que existe o mal. Não? Todo mundo reconhece que existe o mal. Não? Crianças com câncer, não? Guerras, né? O mal existe. Se Deus é a suma perfeição e a suma bondade, por que Deus criou um mundo imperfeito? Então, segundo a filosofia cristã, há uma resposta em relação à existência do mal. Por que um Deus perfeito criaria o mal? Porque Deus, não tendo a onipotência, né, o poder de fazer tudo,
não criou só o bem? Por que ele criou o mal? A resposta é o seguinte, da filosofia cristã. Se Deus criasse a perfeição, ele criaria ele mesmo. Porque nós somos imperfeitos. Então, se Deus criasse a perfeição, ele criaria ele mesmo e nós não existiríamos. Por isso Deus criou a imperfeição. Por isso Deus criou o mal. Porque se ele criasse a perfeição, ele ia criar ele mesmo e nós não existiríamos. Então, por isso foi necessário, Deus se viu obrigado a criar o mal. Né? Nós, que somos imperfeitos. Né? E é evidente que Deus é a suma perfeição. Então, Deus criou algo perfeito. Então, Deus sofreu um certo baque. Né? Ele reduziu a potência dele em nome de nós. Isso é um gesto de amor estrondoso. Né? Deus, a suma perfeição, reduzia a sua potência, porque Deus, mais a imperfeição que ele criou, que somos nós, ele é menos, né, do que ele só, que seria somente a perfeição. Então Deus criou nós por amor. Né? Ele reduziu a sua potência, né, criando o imperfeito, para que nós pudéssemos existir. Então é por isso que o mal existe. Né? O mal nada mais é do que a ausência de Deus. Né? O mal é a ausência de Deus. A imperfeição é tudo que não é Deus. Tudo que não é Deus é imperfeito. Né? E o mal seria a ausência de Deus. Por quê? Porque se Deus criasse Ele mesmo, nós não existiremos. Então, em um gesto de amor, Deus criou nós e aí acabou criando o mal. Né? Então é interessante a filosofia cristã, segundo, se eu não me engano, Santo Agostinho que falou isso. Né? Bom, então Descartes ele gostava bastante de estudar matemática, pois na matemática ele encontrou, digamos, verdades objetivas. Verdades objetivas são verdades que independem do sujeito. Ou seja, independente de quem for o sujeito, ele aceita aquilo como verdade. É uma coisa indiscutível, evidente, muito clara, como a ideia de que a soma dos triângulos, a soma dos ângulos internos de um triângulo, não é, qualquer, é sempre 180 graus. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer pessoa do mundo, né? Ou melhor, poderíamos dizer, um triângulo tem 3 lados. Né? Independentemente da pessoa, pode ser qualquer pessoa das 7 bilhões que existem no mundo, todas vão dizer, um triângulo tem 3 lados. Porque isso é evidente, claro, objetivo e independe de quem elabora o discurso. Então, a matemática ela seria ali um campo que tem verdades objetivas, que independem do sujeito. E independem também do espaço e do tempo. Ou seja, em 1400, um triângulo tem 3 lados. E hoje, 2016, um triângulo tem 3 lados. Então, a matemática ela não muda. A verdade matemática não muda ao longo do tempo. E a verdade matemática também não muda ao longo do espaço. Ou seja, se o cara está lá na China e eu aqui no Brasil, ele de repente pode crer em outras coisas que eu não creio, né? Ele pode ter outras verdades que eu não tenho, certamente ele tem, mas a verdade matemática não muda no espaço. Né? De acordo aí com diferenças geográficas, com distâncias geográficas, as verdades matemáticas não mudam. Ele vai dizer que um triângulo tem 3 lados. E isso é evidente, inquestionável e, claro, preciso. Não tem como questionar que... Né? Não tem como duvidar de que um triângulo tem 3 lados. É impossível duvidar disso. Né? Então, quando você encontra algo que é inquestionável, você acaba realmente dizendo ali que existe, que isto é uma verdade. Né? É inquestionável. Não tem o que se questionar. Né? Então, Descartes gostava bastante de matemática por conta disso. Por conta da capacidade que a matemática tinha de elaborar verdades objetivas e claras. Né? Evidentemente que muitas verdades aí corroeram ao longo do tempo, né? Ou seja, verdades que não se sustentam ao longo do tempo. Por exemplo, a ideia do machismo, né? Do homem ter um poder sobre a mulher, né? De ter um poder moral sobre a mulher, de ser superior à mulher, ele manda e ela obedece.
né? Em tempos antigos, isso era muito comum, muito natural. Hoje, né, essa legitimidade do poder por questões de natureza, ou seja, porque eu nasci homem, eu mando, e porque você nasceu mulher, você obedece, isso está cada vez mais diminuindo. Ainda bem, né? A gente está percebendo que realmente esse poder do machismo, ele é completamente equivocado e ele é uma construção social. Ou seja, o homem não nasceu para mandar na mulher, e nem a mulher para obedecer o homem. Isso é uma construção social. É uma cultura. É uma cultura. Então isso não nasceu com o homem e nem nasceu com a mulher. Ninguém nasceu para ser isso, né? Fomos aprendendo socialmente e muita gente executa isso automaticamente sem questionar. Mas a verdade é que isso foi aprendido socialmente e não nasceu com a gente, né? Então, digamos assim, essa verdade está cada vez mais mudando ao longo do tempo. E a tendência é realmente o machismo chegar ao seu fim, né, principalmente com a dissipação do conhecimento para toda a população, né, que nós estamos vendo atualmente com a internet, né? Uma das características das sociedades contemporâneas é justamente o acesso à educação para a maioria das pessoas, coisa que nas sociedades antigas, né, o conhecimento ele ficava restrito aos aristocratas, a duas ou três pessoas, né, e o resto vivia ali na escravidão da ignorância mesmo. Até porque é muito interessante para um governo ter uma população ignorante, né? É muito mais fácil controlar o comportamento de uma pessoa ignorante, de uma população ignorante. Então, não tem dúvida que há várias verdades que nós temos hoje são construções históricas, nem sempre foi assim. Por exemplo, que a nossa felicidade é baseada no consumo, né? É uma verdade hoje que muita gente tem, né? A maioria das pessoas tem, que é um discurso burguês, ou seja, se o sentido da nossa vida é a felicidade, então implanta-se em nossa mente, né, em nossa cabeça, que vamos ser felizes com o consumo. E é claro que esse controle do nosso comportamento, exercido pela burguesia, principalmente através dos meios de comunicação, é algo extremamente produtivo e interessante para o capitalismo, né? Você consome, achando que vai encontrar a felicidade ali, e o capitalismo vai rodando e funcionando adequadamente. Então, mas nem sempre foi assim. Ou seja, tem verdades que mudam ao longo do tempo, né? Mas a matemática não é o caso. E há verdades que mudam ao longo do espaço geográfico também, né? Então, inclusive a nossa forma de conviver, né, nem sempre foi essa. Nem sempre foi essa a nossa forma de conviver, nem sempre foi essa de burguesia, proletariado e de capitalismo, né? A nossa forma de convivência. Então, a nossa forma de convivência atual é uma construção histórica, né? Nem sempre foi assim e, muito provavelmente, nem sempre será, talvez, né? Tem a possibilidade de mudança. A burguesia ela deseja implantar uma certa naturalização e biologização do convívio social, da ordem social, porque se você naturaliza e biologiza, consequentemente não há possibilidade de revolução. Já quando você encara a convivência como uma construção social que pode ser diferente, porque o ser humano ele pode refletir, o ser humano é um animal político, né? Então isso ameaça a burguesia, né? Você conscientizar as pessoas de que a ordem social vigente, a ordem escravatória vigente, é uma construção histórica e que, portanto, pode ser diferente, é uma ameaça à burguesia, né, aos dominantes, à classe dominante. A classe dominante na nossa sociedade, muita gente não sabe, mas a nossa sociedade é dividida em classes sociais. Existe o burguês, que é detentor dos meios de produção, e o proletariado, que vende a sua energia para o dono dos meios de produção, né, vende a sua energia e trabalha para o dono do meio de produção para trazer lucro, né? Eles dedicam toda a sua existência para trazer lucro aos donos do meio de produção, de modo que ele consiga uma grana por isso, né? Uma parte da fatia do lucro é dada ao proletariado. Inclusive, uma das características do modo de produção de bens materiais da sociedade contemporânea é a alienação, né? Então, basicamente, o modo de produção artesanal de tempos antigos, né, em outras sociedades, era de um artesão, né, que utilizava ferramentas, facas, né, ferramentas bem simples para produzir esculturas, para fazer uma série de produções de bens materiais, né, cadeiras, sofás, tudo muito manualmente, né. Só que esse trabalhador ele era dono dos seus próprios meios de produção. Ele controlava toda a produção. Ele produzia uma cadeira
essa cadeira seria vendida por ele mesmo e o lucro ficaria para ele, né? Então ele controlava toda a produção e o lucro ficaria para ele, né? E, portanto, ele estava fazendo algo que é de interesse dele, né? De vender para ele, né? Ele tem interesse. Já no sistema capitalista atual, o trabalhador ele é alienado. Isso significa que ele trabalha, ele se dedica dia após dia, não por um interesse dele, mas por um interesse do patrão. Ou seja, ele trabalha dia após dia para gerar lucro para o patrão. Ou seja, não é interesse dele. Ele não trabalha pelos interesses dele, mas pelos interesses do patrão. É uma vida submetida ao desejo do outro, o desejo do lucro do patrão. Então ele vai trabalhar dia após dia para dar lucro para o patrão. Então o trabalho é alienado, coisa que no sistema de produção artesanal não tinha isso, né? O lucro ficaria para o próprio artesão, né? O lucro da produção, da venda da produção. E o trabalhador também ele não tem acesso a toda a produção na nossa sociedade atual, coisa que na produção artesanal ele tinha acesso a toda a produção. E é uma das táticas, né, de fazer com que o trabalhador ele realmente perceba que aquele produto não é dele, né? Porque teve várias pessoas ali no processo, vários andamentos, né? Isso é bem interessante para a burguesia. Bom, então a matemática, além de tudo, ela é uma linguagem universal, ou seja, independentemente da língua que você fala, né, a língua ela não nasce com a gente, vale lembrar. A língua ela é aprendida socialmente, ela é aprendida na sociedade. Então, a matemática seria uma linguagem universal, a única linguagem universal, ou seja, independentemente da língua que você fale, japonês, inglês, português, ambos têm a matemática como uma linguagem universal. Ambos falam a mesma linguagem no quesito matemática. Ou seja, a matemática ela não é baseada em opiniões e interpretações, né? O sujeito ele é completamente indiferente, né, e sem importância no quesito matemática. A matemática estabelece verdades objetivas e que independem do sujeito. E é claro que a humanidade sempre buscou por verdades absolutas, né? É muito angustiante você não ter verdades absolutas, a humanidade não ter verdades absolutas. Então o ser humano sempre buscou alcançar verdades. É algo realmente muito angustiante, digamos ter assim, várias verdades, né? Várias vertentes para o mesmo tema, por exemplo, né? E aí você sempre busca ali as verdades absolutas porque o ser humano ele não consegue viver a existência, a maioria das pessoas não consegue viver a existência como um mistério, né? Elas querem viver a existência como uma certeza absoluta, é algo certo, né? Certeiro, não tem nenhum mistério. Inclusive, Schopenhauer disse que as cabeças limitadas não veem a vida como um mistério, né? Já as pessoas mais inteligentes da humanidade encaram a vida como um mistério sem precedentes, né? Mistério muito grande, né? Eles têm uma postura de humildade muito grande, coisa que não se vê nas cabeças limitadas, né? São muito arrogantes e vêm com 4 pedras na mão com as suas verdades absolutas, né? Então fica aí essa questão. Então o que fez Descartes, né? Descartes fez o seguinte: ele queria matematizar o mundo, né? Se a matemática é capaz de produzir verdades objetivas, então vamos matematizar o mundo, vamos produzir verdades no mesmo nível da matemática, ou seja, evidente, lógico, racional e inquestionável. Isso é a verdade. É aquilo que não pode ser questionado, não tem como ser duvidoso. É algo evidente, é algo óbvio, né? Então ele tentou isso, matematizar o mundo para descobrir verdades absolutas, né? E Descartes ele refletiu sobre uma questão que é a seguinte: o mundo ele tem leis e essas leis não mudam, né? Por exemplo, a lei gravitacional, né? A atração gravitacional, massa atrai massa, e se você jogar uma pedra em cima, ela vai sempre cair, sempre. Agora, é claro que a ciência trabalha com inferências, né? Se tudo que a gente vê cai, né,
consequentemente, sempre que eu despejar algum objeto para cima, ele vai sempre cair. Só que nós não testamos isso em todos os objetos existentes no mundo. Então, consequentemente, há o risco da teoria gravitacional ser falsa. A gente faz a inferência que ela é verdadeira, mas há o risco, pois nós não testamos de tudo, né, de tudo que há no universo para ver se realmente ela é verdadeira. Então, na ciência não há uma proporção de verdades absolutas. A ciência é mutável, né? A ciência, em tempos antigos, tinha verdades que hoje não tem mais, né? Então, as verdades científicas são sempre passíveis de mudança, né? E o conhecimento religioso, né? Porque existem duas formas de conhecer o mundo: a forma científica e a forma religiosa, né? Em cada uma dessas formas há métodos, né? A ciência tem o seu método e a religião também tem seu método para conhecer o mundo, né? Então, portanto, Descartes ele tinha em mente que essas leis da física não são obras do acaso, né? Não são, digamos, dados da realidade que não tem alguém por trás, né? Descartes dizia que Deus organizou o mundo de maneira racional, ou seja, se a pedra cai no chão, há uma explicação lógica para isso, né? Há uma explicação racional, há um sentido racional para isso. Então o mundo todo ele é organizado racionalmente por Deus, né? Então Deus estabelece as suas leis, que seriam as leis da física, que são organizadas racionalmente, ou seja, não são leis que é obra do acaso. Não é que a natureza da pedra cair, né? Isso é uma explicação racional e relacional, né? A explicação racional, no caso, ela seria relacional. Por exemplo, por que é que a pedra cai? Qual é a explicação racional da pedra cair? Poderíamos dizer um exemplo aqui, que Deus achou melhor que tudo que é matéria fique no chão, porque senão a gente ia viver flutuando e a nossa vida seria bem complicada se a gente vivesse flutuando, né? Então ele fez com que tudo que é matéria, né, atraia outra matéria e a gente fique preso, né, em uma matéria com a outra, a gente fique no chão, né, porque a vida assim seria melhor. Então está aí uma explicação racional a respeito do mundo, né? É uma explicação relacional, né? A pedra cai por quê? Porque tal e tal e tal e tal. É uma explicação relacional. Bom, então existe Deus, né, que comanda as leis da física, as leis da natureza. Inclusive só o ser humano é capaz de conhecer o mundo, né? Nós conhecemos aí através dos físicos e dos cientistas como funciona o mundo, né? A física ela trata disso, como funciona a natureza, como funciona o mundo, né? Nós somos os únicos animais capazes, né, dada aí a nossa grande capacidade intelectiva frente aos outros animais, somos os únicos capazes de questionar e conhecer o mundo, né? Conhecer como funciona o mundo, como é que funciona, né? Então nós temos hoje uma série de leis, uma série de conhecimento a respeito da física que foi desenvolvido ao longo da história da humanidade. Então o mundo ele não é caótico, né? O mundo não é caótico, o mundo não é sem sentido. Tudo no mundo tem uma explicação racional e lógica. Tudo na natureza, qualquer manifestação da natureza tem uma explicação racional e lógica de ser. Não é obra do acaso, não é obra do destino, o mundo não é o caos. Sim, o mundo tem uma ordem, né? Tudo que acontece tem uma explicação racional. Nada é obra do acaso, nada é obra do caos, né? Bom, então, os filósofos ao longo da história da humanidade, eles refletiram bastante sobre o seguinte: se eu olho para um relógio, eu sei que esse relógio ele não criou ele mesmo. Obviamente, esse relógio ele foi criado por um ser humano. Então, você percebe o ser humano, né, o corpo humano, e é extremamente perfeito, é extremamente lógico, racional. O coração bombeia o sangue passa ali pelas
pelo corpo, né? Depois volta para o estômago. É tudo muito racional, tudo muito bem encadeado, muito bem feito, né? Complexo. Então, então deve-se haver um criador, né? Se quando a gente vê o relógio, a gente sabe que o relógio não criou ele mesmo, mas ele foi criado pelo ser humano, quando a gente vê o corpo humano, né, esses filósofos aí, eles propuseram que deveria obrigatoriamente haver um criador, não só do corpo humano, mas da natureza, que é tão perfeita, né, é tão muito bem feita, tão muito bem acabada, né, e deve ter alguém certamente por trás dessa criação, que seria Deus, né, alguém por trás dessa organização muito lógica, muito perfeita do corpo humano, né? Cada órgão compreende a sua função, num sistema de complementaridade funcional, né? Que é muito interessante, né? O coração bombeia ali, né? Sem o nosso controle, né? Tem certas manifestações, né? Que está além do nosso controle, que está no corpo humano. Por exemplo, o coração. A gente não escolhe bater mais rápido, bater mais baixo. A gente não bombeia o sangue, é tudo no automático. E a respiração é a mesma coisa, só que a respiração é a única coisa que nós podemos fazer no automático e também com consciência, ou seja, nós podemos alterar a velocidade de nossa respiração, a profundidade, né? E já o coração é só no automático, né? E o cérebro ali, o nosso cérebro comanda todas as funções ali, o nosso inconsciente, né? Nosso cérebro inconsciente, ele dá conta de realizar todas as funções no nosso corpo humano. Então, esses filósofos pararam para ver, né? O homem realmente criou muitas coisas. O homem é um animal que tem uma capacidade muito grande de inventar coisas. Isso foi muito importante para que ele sobrevivesse na natureza, inclusive, criando ferramentas, e essas ferramentas foram de essencial importância, porque o homem, fisicamente, né, naturalmente, ele não é dotado de muitas características físicas como de um tigre, né, ter um dente estraçalhador, né? Um dente gigantesco. Nós não temos força nenhuma, né? Uma força de um rinoceronte, nós não temos chifre, não temos um dente afiado, não temos nada. Naturalmente, nós não somos dotados de muita capacidade física, mas por conta de nós produzimos armas de fogo, né? Por exemplo, nós estamos no topo da pirâmide alimentar, ou seja, nós podemos matar todos os outros animais, independentemente do tamanho, etc. É só jogar uma bombinha, né, uma das nossas bombas mais frágeis, né, não precisa nem ser uma bomba atômica, a gente já mata todos os outros animais, independentemente da sua constituição física. Então, a capacidade humana de inventar ferramentas acabou que garantiu a sobrevivência da nossa espécie, né? Certamente, muito provavelmente, se a gente não tivesse essa capacidade inventiva, talvez a nossa espécie não conseguiria sobreviver na natureza. Porque na natureza sobrevive o animal mais adaptado, o animal mais forte, né? Que não é o nosso caso. Uma chifrada de um boi mata todo mundo, né? E a gente não tem como lutar contra um boi, né? Contra um rinoceronte, na mão pura. Mas com ferramentas, né? Com a flecha, a gente mata todos eles. Ou seja, o ser humano ele cria tecnologias, ele cria capacidades artificiais, né? Ferramentas, né, artificiais que o tornam muito mais poderoso e capaz de sobreviver na natureza do que os outros animais. Ou seja, a nossa capacidade de invenção recompensa a nossa incapacidade natural, física. Então é evidente que o ser humano criou muitas coisas, o ser humano inventa muitas coisas, mas nem tudo foi inventado pelo ser humano. Por exemplo, o próprio corpo humano, o próprio ser humano, né, inclusive. Então a gente, certamente, muita coisa que existe no mundo foi inventada por nós, mas muita coisa que existe no mundo também não foi inventada por nós. Logo, existe alguém que inventou. Deus. Deus inventou. Inclusive, né, ou seja, tudo que não foi inventado pela gente é divino. Por quê? Se o corpo humano é perfeito, funciona muito bem, etc., e não foi a gente que criou, logo é divino. Deus que criou. Não fomos nós que criamos isso aqui. Né? Então, Descartes ele aí vai utilizar ferramentas da álgebra, né, na matemática, para conhecer o mundo.
né? A álgebra ela utiliza de um seguinte princípio, né? De um dos princípios da álgebra, né? Para descobrir verdades, que é o seguinte: partimos do desconhecido e chegamos ao conhecido. Ou melhor, partimos do conhecido, do que nós conhecemos, e chegamos ao desconhecido. Ou seja, x mais 3 é igual a 8. X mais 3 é igual a 8, é algo que eu conheço. Eu sei que x mais 3 é igual a 8. Logo, x é igual a 5, pois 5 mais 3 é igual a 8. Então, eu parti de algo que eu conheço, que é x mais 3 igual a 8, e descobri algo que eu não conhecia anteriormente, que é x igual a 5. Né? Eu descobri esse desconhecido a partir do conhecido. E foi, inclusive, essa forma que Descartes comprovou a existência lógica de Deus. Né? Eu parti do que eu conheço, o que eu conheço? Eu conheço que eu sou imperfeito. Né? Eu sou imperfeito, é isso que eu conheço. Eu penso algo perfeito, que é Deus. Isso eu conheço. Logo, até então eu não sabia da existência de Deus. Né? Descartes botou uma dúvida. Né? Então, a existência de Deus seria o desconhecido. Né? Então, vamos lá, voltando. Eu sou imperfeito, isso é algo que eu conheço. Eu penso Deus, isso é algo que eu conheço. Logo, Deus existe, pois é Deus que coloca isso em minha mente. Né? Então, eu na finalidade, né, na conclusão lógica, eu acabei descobrindo que Deus existe, que antes era desconhecido. Então, a partir do conhecido, eu descubro o desconhecido. Né? Então, Descartes tinha essa ideia. Há muita coisa no mundo, né, que está desconhecida. Né? Há muita coisa no mundo em que nós não conhecemos ainda e que está à disposição para nós conhecermos. Então, Descartes ele parte do pressuposto que o conhecimento, né, verdadeiro, que a verdade, ela já existe no mundo. Nós apenas vamos descobri-la, ou seja, nós não criamos a verdade, nós descobrimos a verdade. A verdade já está no mundo, né? A verdade já está no mundo e nós a descobrimos, ou seja, o conhecimento ele já existe no mundo, só que ainda é desconhecido para nós. Então, o que é que a gente tem que fazer? Conhecer esse desconhecido e achar essa verdade. Ou seja, a verdade não seria uma produção humana. A humanidade não produz verdades, não produz conhecimento, mas ela apenas descobre esse conhecimento. Ele já está pronto, a gente só falta descobrir. E tem muitos filósofos que questionam isso, né? Que acham que Kant, por exemplo, com sua epistemologia, Kant diz que o conhecimento é algo humano. Não existe conhecimento sem a humanidade. Né? Nós que produzimos ativamente o conhecimento e elaboramos uma ordem para o mundo. Então, o conhecimento é uma produção humana, é um campo humano. Sem a humanidade não haveria conhecimento. Né? Não há verdades no mundo propriamente, objetivamente. Né? Mas, segundo Descartes, nós não criamos verdades e criamos conhecimentos, apenas descobrimos esses conhecimentos, que antes estavam desconhecidos para nós. Bom, então, bastaríamos descobrir, né? Bastaríamos investigar que a verdade não seria revelada. Bom, só um minuto. Voltando aqui, então Descartes ele elimina a possibilidade do mundo ser explicado pelo misticismo, ou seja, tudo que existe no mundo tem uma explicação racional e lógica. Né? Tudo que existe no mundo tem explicação racional e lógica. Né? Tem fundamento racional.
não é obra do acaso, não é nada de superstição, né? A pedra cai, né? Por alguma coisa assim, digamos, uma superstição racional, não. Tudo todas as leis físicas têm uma explicação racional e não irracional ou supersticiosa. Bom, então, uma consideração interessante a respeito de Deus é que Deus, ele seria puro pensamento, né? Deus seria pura alma, puro raciocínio, pois Deus não é corpo, Deus não é matéria, Deus não tem uma constituição corpórea e material, porque Deus é imaterial, o corpo é matéria, então Deus não pode ser corpo, mas pensamento. E segundo Descartes, né, existem essas duas nossas realidades, que é a res extensa, que é o corpo, que é a nossa parte material, né, que se relaciona com o mundo e que nos permite conhecer o mundo, que ocupa um lugar no espaço. E nós temos as res cogitans, que é a nossa alma imaterial, eterna, né? O corpo seria a parte nossa finita e a alma seria a parte nossa eterna, né? Então haveria o corpo material e a alma imaterial, eterna, sempre existiu, sempre existirá, né? Não corrói, e a alma é responsável pelo pensamento e pela intelecção humana, e o corpo é responsável ali pelo nosso contato com o mundo, né? Conhecemos o mundo, temos ciência de que existe um mundo através dos nossos 5 sentidos. Antes da gente nascer, não existia os 5 sentidos, né? Nós só passamos a ter os nossos 5 sentidos quando nós nascemos, né? E é com esses 5 sentidos que nós conhecemos o mundo. E depois da morte também, os nossos 5 sentidos são cancelados e nós deixamos de experimentar o mundo, né? Então, para Descartes, o mundo ele seria como uma máquina, né? E nessa máquina haveria, cada peça teria a sua função, né? Como no corpo humano, cada órgão teria uma finalidade, e esses órgãos não se explicam por si só, porque sempre a utilidade de algo está fora desse algo. Qual a utilidade do coração humano? Bombear sangue, ou seja, está fora dele. Qual a utilidade do colírio? Melhorar aí a sua visão. O olho, a finalidade do colírio é o olho, ou seja, está fora do colírio. Então, tudo ali, né, no mundo teria uma utilidade, tudo que tem uma utilidade, tudo que é útil para algo que está além dele, que está externo a ele. Ou seja, o colírio ele não é útil por si só, mas ele é útil para alguma coisa. Como o trabalho poderia ser útil para ganhar um salário. O trabalho não é útil por si só, ele é útil para ganhar um salário. E o mundo ele seria como uma máquina, né, onde cada peça tem a sua finalidade, e é importante que cada peça exerça a sua finalidade, como no corpo humano. Se o coração parar, a máquina humana para, né? A máquina humana para. Então haveria ali uma complementaridade funcional, né? O mundo como uma máquina, cada coisa com a sua função, e que nenhuma dessas coisas explica-se por si só, mas se explica relacionando-as com outras coisas além delas, né? Então Descartes vê o mundo como um mundo ordenado, ou seja, o mundo ele não é caótico, o mundo é ordenado, o mundo possui uma ordem, né, que é uma ordem dada por Deus. E Descartes ele fala que a descoberta da ordem racional que Deus dá ao mundo, ela não é automática, ela é reflexiva, nós temos que usar a razão, nós temos que refletir bastante
para encontrar uma ordem racional para o mundo. Por exemplo, a pedra cai, né? Instantaneamente você não consegue perceber qual é a lógica racional da pedra cair. E depois de você refletir, você acha uma explicação racional do porquê a pedra cai. E essa explicação racional, né, foi dada aí por Deus, né? Deus fez com que a pedra caísse por tal coisa, tal coisa e tal coisa. Uma explicação racional do porquê a pedra cai. Então, as leis físicas, né? O mundo, ele tem leis, e essas leis possuem explicações racionais, né? Explicações lógicas. E que é preciso refletir e usar a razão para descobrir essa ordem racional. Então não basta apenas observar as leis físicas para descobrir a ordem racional. Você tem que usar a razão, a reflexão, a deliberação para descobrir essa ordem. E vale lembrar, né, que é muito interessante que nós chamamos as pessoas com o mesmo nome ao longo de toda a sua existência, né? Por exemplo, tem uma menina pequena chamada Camila, né? Ela é chamada Camila desde que nasceu e vai ser chamada de Camila até a morte, né? Ou seja, ela muda a cada momento, a cada segundo, e ela é chamada do mesmo nome. Ou seja, parece que há né? No caso do exemplo do ser humano, muda-se, mas permanece. Ou seja, a pessoa muda a cada momento, desde a sua infância, desde quando ela nasceu, mas ela permanece como sendo a mesma pessoa, né? Então há esse questionamento aí, né? Por que chamaríamos uma pessoa com o mesmo nome se ela muda a cada momento? Ou seja, se ela é outra pessoa a cada momento. Aquela pessoa que existiu, você no caso, quando você foi criança, aquela criança já não existe mais. Aquela criança já não existe mais. Então por que você chama aquela criança do nome X e você agora em posição de adulta também é chamado com esse nome X? Porque aquela criança não existe mais, né? A cada segundo somos outro. Então não existe aí uma ideia de digamos, eu, né? Eu sou algo que muda a cada segundo. Eu não permaneço. E o senso comum tem essa ideia de permanência, né? De que nós somos uma coisa só e nós permanecemos nessa coisa, quando na verdade nós somos outro a cada segundo. Então não existe permanência. Bom, e aí, o que Descartes pensou, né? Os sentidos, eles não são confiáveis. Por quê? Porque se eu vejo uma criança de 5 anos e eu chamo ela de um nome, quando essa criança for adulta, muito provavelmente eu não vou reconhecer ela. Mas ela é mesma, e provavelmente eu chamarei ela de outro nome, né? Eu não sei que direito que é ela. Se ela me disser que ela, se a criança que ela foi chamada de X, e ela me disser, como brincadeira depois de sua vida adulta, que ela é Y, eu vou acreditar. Porque eu não consigo perceber a semelhança entre ela e aquela criança, porque ela já é outra, né? Então, o nosso campo visual, os nossos sentidos, né? Eu também não consigo reconhecer a voz, né? Aquela voz daquela criança já foi. Eu não consigo reconhecer a fisionomia, né? Eu não consigo reconhecer uma série de fatos, digamos assim, de experiência sensorial que antes eu reconhecia. Então eu chamo, digamos, a percepção sensitiva do homem, que é através do corpo, os 5 sentidos do homem, não são fontes confiáveis para produzir verdade, né? É a conclusão lógica disso, né? Porque se os 5 sentidos do homem foi capaz de me produzir esse erro, que foi chamar uma pessoa
que na infância era chamada de X e quando ela cresceu já não reconhecia mais e chamou ela de Y, sendo que ela é a mesma pessoa, né? Ou seja, eu mudei, né? Eu não reconheci que ela era aquela pessoa. E a verdade não pode mudar, né? A verdade não pode mudar. Logo, os sentidos externos, né, que nos faz perceber o mundo, não são fontes confiáveis de conhecimento, não são fontes de verdade. Porque eles podem muito bem estar me enganando. Bom, e Descartes utiliza de outro exemplo, né? E aí Descartes ele fala do idealismo, né? Então eu só conseguiria perceber que aquela criança X virou aquele adulto Y com base na razão, né? Porque com base nos sentidos a pessoa é outra, mas ela continua a mesma. Então os sentidos eles são fonte de engano, né? Os sentidos não são fontes confiáveis de verdade, mas a razão, porque com a nossa capacidade intelectiva percebemos que aquela criança cresceu e se tornou aquele adulto, né? Através da razão, através do intelecto, conseguimos produzir essa verdade. E qual é a verdade? Que aquela criança X é a mesma pessoa que esse adulto Y, só mudou, né? Mas continua sendo a mesma pessoa. Muda-se, mas permanece, né? Muda-se, mas permanece. Então aí Descartes propõe o idealismo, ou seja, só conseguimos produzir verdades através da razão, através do intelecto, do mundo das ideias, né? A experiência sensitiva é fonte de erro. A experiência sensitiva não é fonte confiável de produção de verdade, né? E o homem ele seria tido como um meio termo entre Deus e o nada. Porque o homem não é o nada. Porque o homem ele possui uma certa inteligência, só que Deus é os atributos em máximo, ou seja, Deus é máxima beleza, Deus é máxima inteligência, Deus é máxima sabedoria, etc. Nós somos inteligentes, somos sábios, somos belos também, né? Mas estamos aí no meio termo entre o nada, ou seja, aquilo que é zero de atributos, e Deus, né? Por exemplo, nós temos uma característica que é semelhante à de Deus, que é a inteligência, que os animais não possuem, né? Inclusive, no pensamento cristão, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, o que seria imperfeito? O imperfeito seria tudo aquilo que não é Deus. Tudo aquilo que não é Deus, nós e o mundo, seria imperfeito. Então, no origem, de certa forma, em relação aos animais, pois somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós temos inteligência, né? A razão, coisa que os animais não possuem. Então, a pergunta que Descartes faz, né, antes disso, né, eu queria entrar na questão aqui, que na Idade Média existia uma baixa autoestima coletiva entre as pessoas, né? Realmente as pessoas se chicoteavam, né? Se negavam completamente. Era um tormento muito grande, pois eles se consideraram bastante pecadores, né? Seres extremamente imperfeitos, horríveis, né? Dada a comparação com Deus, né? Enfim, havia uma baixa autoestima na humanidade, né? A humanidade não gostava muito dela, né? Se considerava como podre, nojenta, né? Imperfeita, dada a comparação com Deus. Então havia essa baixa autoestima coletiva na humanidade no período da Idade Média. E nós somos o único animal religioso, pois nós somos os únicos animais capazes de questionar a existência e de elaborar algum discurso a respeito do mundo, alguma ordem. Nós
que elaboramos uma ordem para o mundo, né? Nós somos, com a nossa razão e com a nossa capacidade intelectiva, conseguimos produzir significados e ordens para o mundo, coisa que os animais não possuem, porque eles têm um intelecto inferior ao nosso. Então, nós, como temos um intelecto evoluído, somos os únicos animais religiosos que atribui algum sentido ao mundo, que consegue conhecer o mundo, seja um conhecimento a respeito do mundo cientificamente, seja um conhecimento a respeito do mundo religiosamente, né? Nós somos os únicos animais que somos capazes de dar uma ordem ao mundo, de dar significado ao mundo. Então aí a dualidade bem e mal, né, na humanidade. O ser humano é capaz de entender o bem e o mal, né? Os animais são os animais são amoral. Ou seja, os animais não têm moral, os animais não têm o livre-arbítrio. Os animais não são livres para deliberar suas escolhas. Consequentemente, não deve haver julgamento. Não deve haver julgamento para os animais. Só um minuto. Beber uma água. Pessoal, desculpa aí as pausas, né? Ocorrências imprevisíveis, né? Acontece. Bom, voltando aqui. Então, o que diria Descartes, né? Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos alguma realidade divina dentro de nós? Ou seja, uma realidade que não comete erros? Uma realidade, digamos, perfeita? E Descartes sim diz que há. Então Descartes busca a raiz dos nossos erros, a raiz da nossa imperfeição. Bom, nós somos os únicos animais, os únicos animais capazes de pensar Deus. Né? Nenhum outro animal é capaz de pensar Deus. Nós somos os únicos. E nós temos aí uma realidade divina dentro de nós, uma realidade perfeita que não comete erros. Então Descartes para pensar e procura refletir sobre qual é a raiz dos nossos erros, né? Então, vale lembrar que Deus não está no mundo porque nada no mundo é perfeito, né? Nada no mundo é perfeito. Então Deus é algo que transcende ao mundo. Deus não está no mundo, pois nada no mundo é perfeito. Então, na busca aí pela raiz dos nossos erros, vale lembrar que o ser humano também é o único animal capaz de elaborar julgamento de valor, né? Isso foi muito importante para a nossa sobrevivência na natureza, né? Ou seja, escolher alternativas, né? Tem também a dualidade do bem e do mal, né? Nós somos os únicos animais capazes de dizer se algo é bem, se algo é bom ou se algo é mal, né? Os animais na natureza são amorais, ou seja, não tem livre-arbítrio, não tem liberdade deliberativa, consequentemente não podem ser culpados por suas ações. Já nós temos, sim, livre-arbítrio,
consequentemente nós somos livres para escolher e, consequentemente, logicamente, nós devemos ser responsáveis pelos nossos atos. Né? Deus não deu, aí, segundo o pensamento cristão, o livre-arbítrio, a capacidade de poder escolher. Né? E então o ser humano ele acaba criando uma dualidade, acaba elaborando um julgamento de valor a respeito da realidade, né? E criando uma dualidade bem e mal, tal coisa é bem, tal coisa é mal, coisa que os outros animais não conseguem fazer. A dualidade também perfeito e imperfeito, né? Que nós conseguimos relacionar. Nós conseguimos ver que nós somos imperfeitos, pois nós erramos, né? Constantemente nós erramos, e então existe o imperfeito, e a gente deduz também que existe o perfeito, que é Deus. Então o que Descartes para pensar, né? Por que o homem erra tanto? Por que nós cometemos tantos erros? Qual é a raiz desses erros? Para que nós possamos sanar esses erros de modo que sejamos de modo que tenhamos uma realidade divina dentro de nós, que é o não errar, que é a perfeição. Então nós temos sim uma realidade, segundo Descartes, nós temos sim uma realidade divina dentro de nós, que é uma capacidade de não errar. Né? Nós temos sim essa realidade divina de evitar o erro. Né? Então Descartes busca a raiz dos erros, de modo que nós possamos buscar a perfeição também, né? Que seria uma realidade divina dentro de nós, uma realidade da perfeição, do âmbito da perfeição. Agora, é claro que o homem ele tem essa realidade da perfeição e tem também da imperfeição. Então, Descartes vai procurar saber o que gera essa imperfeição, o que gera os erros, para que nós possamos sanar esses erros e produzir verdades e ser aí realmente uma representação de Deus em nós, que é a perfeição. Então, no senso comum se tem a ideia de que nós somos, que ser livre é ser livre para fazer o que quer. Né? Ser livre é ser livre para fazer o que quer. Só que é o seguinte, o corpo humano, né? A natureza humana, os desejos do corpo humano, eles são automáticos, eles são incontroláveis. Né? Os desejos são orgânicos, independem, são contingentes, né? Ou seja, escapam ao nosso controle. O que está no nosso controle é julgar esses desejos através da razão e classificar esse desejo como realizável, e a gente vai lá e realiza, ou não realizável. Né? Então nós podemos transcender os desejos, olhar de fora e ver se a gente consegue realizar esse desejo e pode realizar esse desejo ou não. Ou seja, a nossa razão é capaz de subjugar os nossos desejos corporais e evitar que sejamos escravos dos desejos como os animais. Os animais, quando têm desejo, eles vão lá e satisfazem sem nenhum tipo de dúvida esse desejo do corpo. Já nós somos capazes de ter um desejo do corpo, mas não satisfazê-los. Ou seja, de deliberar através da razão contrariamente a esses desejos. A isso nós denominamos moral, ou seja, nós temos moral, né, que é a capacidade de escolher, né, de escolha. Né? A moral é um campo da filosofia que estuda a seguinte questão: como devemos agir? Coisa que os animais não podem pensar, porque toda ação animal é necessária. Os animais são escravos dos seus desejos. Então eles não precisam deliberar sobre como eles vão agir, porque eles não têm, primeiro, não têm intelecto para isso, e são escravos dos desejos, não tem necessidade nenhuma, porque na natureza tudo é regido pelo princípio da necessidade e na humanidade o princípio da contingência. Nós somos livres. Então, segundo Santo Agostinho, um filósofo cristão, né, o cristão ele é mais livre que o pagão. O pagão, assim que ele tem um desejo do corpo, ele vai lá e realiza. Já o cristão, quando ele tem um desejo do corpo, ele submete esse desejo do corpo à razão e dessa forma ele é livre para fazer o que quer e não o que o corpo dele quer, porque nós não escolhemos os nossos desejos do corpo. Portanto, nós não devemos ser julgados pelo nosso desejo do corpo, porque escapa ao nosso controle. Devemos ser julgados pelo que nós fazemos com esse desejo do corpo. Se nós acatamos ele ou não acatamos, aí deve haver julgamento, porque aí foi de livre deliberação, se vamos acatar ou não. Então o cristão seria mais
segundo Santo Agostinho, seria mais livre que o pagão, porque o cristão ele delibera por si só a sua conduta. Ele não é escravo dos desejos do corpo, como o pagão. Assim que tem desejo do corpo, ele vai lá e realiza e satisfaz, né? Então, segundo o filósofo cristão, né, o pensamento cristão de Santo Agostinho, um dos maiores, sem dúvida, o maior grande nome da filosofia cristã, né, que teve o seu pensamento aí eternizado ao longo dos séculos, né? Então, o livre-arbítrio também seria algo divino em nós, por quê? Porque Deus ele é livre, né? É óbvio que Deus não é escravo de desejos, até porque Deus não tem corpo. Só é escravo dos desejos, só pode ser escravo dos desejos quem tem corpo. Deus não tem corpo, portanto não tem desejos corporais, né? E portanto é só razão, só intelecto e consequentemente tem o livre-arbítrio. Os animais, como é só corpo, eles são escravos dos desejos. Nós, como somos corpo e a alma é soberana em relação aos desejos, e nossa alma pode submeter e subjugar os desejos, consequentemente nós somos livres, né, por conta dessa parte superior que seria a alma, que é soberana em relação aos desejos, que é poderosa em relação aos desejos, subjuga os desejos, que é uma parte divina em nós, que é o livre-arbítrio. Bom, então, e Deus escolheu criar o mundo, né? Foi por livre deliberação. Né? Então, Deus foi livre para criar o mundo, como Ele quis, né? Então, Deus, sem dúvida, Ele tem o livre-arbítrio, e o nosso livre-arbítrio seria uma parte divina em nós, né? Uma parte de Deus em nós. Uma característica divina em nós. Coisa que nenhum outro animal tem. Então, só frisando uma frase aqui de Aristóteles. Aristóteles diz que o sábio não é aquele que fala tudo que pensa, mas aquele que pensa tudo que fala. Então, isso é extremamente importante para a elaboração de um discurso verdadeiro. Quando você fala antes de pensar e refletir a respeito do que você falou, profundamente a respeito do que você falou, a chance de erro e de falsidade é muito grande. Então, antes de você falar qualquer coisa, você tem que refletir profundamente a respeito daquilo, de modo que consiga cada vez mais evitar a falsidade e preservar um discurso verdadeiro. Então, essa ideia de pensar antes de falar, né, refletir profundamente antes de elaborar um discurso, é algo que nos evita o erro, ou seja, a imperfeição. Bom, basicamente o cristão, né, ele seria um dualista. Né? O cristão ele é formado, ele tem a constituição de corpo e alma. Ele é dualista do ponto de vista antropológico, ou seja, do homem. Há duas realidades no homem. E ele é dualista do ponto de vista metafísico, ou seja, existe o mundo, para o pensamento cristão, existe o mundo físico da matéria e existe outro mundo imaterial, que seria o paraíso. Não é? Então há um dualismo metafísico e antropológico na religião cristã. Então, vale lembrar, né, que Descartes, ele buscando aí a raiz dos nossos erros, portanto, eliminar esses erros e assim alcançar a perfeição, que seria uma manifestação divina em nós, seria o seguinte: a maioria das pessoas emitem opiniões e discursos com reflexões extremamente rasas a respeito desses discursos e dessas opiniões. Ou seja, elas não refletiram profundamente antes de elaborar esse discurso e, consequentemente, se refletiram bem rasamente ou quase não refletiram, a chance de erro é muito grande. Então, antes de você elaborar um discurso, uma opinião a respeito de um determinado tema, você tem que refletir profundamente. Assim sendo, você vai conseguir evitar cada vez mais o erro e produzir um discurso verdadeiro.
né? Então você vai evitar a imperfeição, refletindo profundamente antes de elaborar um discurso. E muitas vezes por pressa, né? Muitas vezes a pessoa, por pressa, por afobação, reflete muito poucamente, muito rasamente, né? E a chance do erro é muito grande, a chance da falsidade é muito grande nessas reflexões rasas. E a maioria das pessoas são assim. Elabora discursos como sendo verdadeiros para elas, no entanto, esses discursos foram elaborados sobre reflexões extremamente rasas, né? Vale lembrar, né, que a maioria das pessoas elas não refletem, né? Porque pensar dá trabalho, refletir dá trabalho, gasta energia. Então a maioria das pessoas não refletem, essa é a realidade, pouquíssimas refletem. Ou seja, a maioria das pessoas sim elabora discursos falsos, né, pois não refletiram profundamente esses discursos. E pouquíssimas pessoas refletiram profundamente os seus discursos e, consequentemente, estão com muito maior chance de evitar o erro e alcançar a perfeição, ou seja, a verdade. Vale lembrar que nós temos liberdade para pensar, ou seja, nós não somos escravos do pensamento alheio, não é? A sociedade, ela, através da socialização, nós recebemos do social uma série de pensamentos externos a nós e pensamentos alheios, mas nós temos liberdade para pensar, ou seja, nós não somos escravos do pensamento da sociedade, que nós aprendemos com o outro, mas podemos deliberar e ser livres para pensar coisas diferentes. Nós somos livres para pensar, né? Então aí há liberdade tanto de pensamento quanto de comportamento, né? Há essas duas facetas do erro que a humanidade pode cometer, né? Nós podemos errar no âmbito do comportamento e nós podemos errar no âmbito do pensamento, do discurso. Então Descartes ele procura a raiz dos erros, o que é que gera os erros nos discursos humanos, nos pensamentos humanos e no comportamento humano. Bom, então, um filósofo chamado Kant, ele fala até que existem dois níveis de escravidão na humanidade. Uma primeira escravidão seria a escravidão dos desejos, ou seja, aquele que é escravo dos desejos, e a gente sabe que os desejos do corpo não são controláveis, então o que o corpo determinar ele vai e faz. E há um segundo nível de escravidão que é a escravidão pela cultura, ou seja, a pessoa que é completamente imersa e escrava dos discursos dominantes da sua cultura, do modo de ser da sua cultura. Ele não é livre para deliberar e pensar aquela cultura e eventualmente ser subversivo a um determinado discurso dominante. E é claro, é muito fácil você ser particípio de um discurso dominante. O difícil é você ter um discurso ali não conservador, subversivo, né? Que aí você vai ter uma série de sanções penais, né? Que são elaboradas aí pelo meio social, né? A sociedade tem dois tipos de sanções, né? Punições, provavelmente, nas punições informais, que a própria sociedade elabora, e as punições legais, as punições estabelecidas pelo Estado, né? Bom, então nós temos uma tendência natural a nos relacionarmos com pessoas que possuem as mesmas crenças que nós e a nos afastarmos de pessoas que possuem crenças diferentes de nós, né? Há uma tendência natural, ou seja, há uma tendência natural à intolerância do pensamento oposto ao nosso, né? Há essa tendência natural da intolerância. Ou seja, ser tolerante é uma virtude. Nós temos uma tendência natural, orgânica, à intolerância.
E o virtuoso seria aquele que possui tolerância, que reflete e delibera, né, e tolera o pensamento oposto, né, do outro, contrário ao pensamento dele, mas ele tolera tranquilamente o pensamento alheio. Portanto, é uma virtude. A tolerância no campo da escolha, no campo da moral, né, da virtude mesmo. Né? Você pode escolher ser tolerante ou intolerante. Você tem essa escolha. Então, Deus ele não escraviza os seus pensamentos. Né? Deus Deus te deu, né, a liberdade, segundo o pensamento cristão, a liberdade para pensar. A liberdade para pensar como quer. Você é livre para pensar, portanto responsável pelos seus pensamentos e seus discursos. Né? Não culpe a Deus pelos seus discursos, pelos seus pensamentos. Né? Oh meu Deus, o que foi que eu falei? Né? Tentando assim, digamos, culpabilizar a Deus, né? Responsabilizar a Deus. Deus está, de uma certa forma, segundo o pensamento cristão, no comando, né? Mas ele não está no comando, por exemplo, do seu pensamento. Você é livre para pensar o que quer. Deus não escraviza os seus pensamentos. Portanto, você é responsável por aquilo que pensa, né? E discursa e elabora em discurso sobre o mundo. Né? Enquanto o pensamento está dentro de você, sem uma manifestação exterior, que é o discurso, uma manifestação exterior e sensitiva do pensamento que então só você teria acesso, né? O outro passa a ter acesso ao seu pensamento, que só você teria acesso, através do discurso. Né? Ele ouve, né? ou lê o seu discurso, o seu pensamento e tem acesso ao que você pensa. Então nós temos acesso aos grandes pensamentos dos gênios da história da humanidade através disso. Inclusive, Platão, né, que é o nosso fundador mestre da moral, ele diz o seguinte: a moral é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, quando não tem nenhum tipo de câmera fiscalizatória, né, nenhum tipo de possibilidade de punição, ou seja, você faz o que é certo pelo que é certo, e não para não ser punido, né, e não por haver ali polícia, exército, etc., né, possibilitando ali uma eventual punição se você fizer algo errado. Você faz o que é certo pelo que é certo, independentemente de haver punição ou não. Né? Ou seja, há a moral quando há espaço para liberdade de escolha. Porque quando você tem uma punição, né, você acaba constrangendo o comportamento da pessoa e faz com que ela haja, com que ela faça o certo por medo da punição, e não porque é o certo a se fazer. Então vale aos pais uma dica para ensinarem os seus filhos, né, que ensinem os seus filhos a fazerem o que é certo, ensinem valores morais para os seus filhos, de modo que eles façam o que é certo pelo que é certo, porque é logicamente certo, e não por conta de uma punição se ele fizer o contrário do certo. Né? Aí você vai estar educando o filho que na frente de você, né, por medo da punição, ele fará o que é certo, mas não porque é certo. E assim que você sair, ou seja, assim que sair esse mecanismo punitivo e fiscalizatório que seriam os pais, eles vão continuar, eles vão ser outra pessoa, na verdade, né? Porque eles não têm dentro deles valores morais interiorizados. Então assim que acabar a punição, eles vão fazer eventualmente o que é errado. E não diga para o seu filho que tal coisa é certa. Explique o porquê que isso é certo. Né? A razão de que isso seja... A razão, o fundamento, né, que confere isso um certo valor positivo. Né? Qual o fundamento dessa conduta ser positiva? Bom, então aí Deus ele tem uma série de leis morais, né? Leis que Deus recomenda para você. Deus não lhe obriga a fazer